Então baixa a tua cabeça, fecha teus olhos agora e realmente coloca o teu coração na presença de Deus. Te coloca assim como você está. A Bíblia deixa muito claro, algo assim muito importante, que a gente é para chegar perante Deus como a gente está. E entregar para Ele aquilo que está bom, também entregar para Ele aquilo que está difícil, aquilo que é um impossível para você. Vai colocando o teu coração do jeito que ele está e diz: Deus, está difícil aquela situação com o meu marido, está difícil aquela situação com a minha esposa, está difícil aquela situação com o meu filho nas drogas, está difícil aquela situação com a minha filha rebelde, está difícil aquela situação com meus pais que vivem brigando dentro de casa, está difícil aquela situação, Deus, e eu quero agora abrir meu coração para Ti antes da pregação da palavra. E quero pedir, Senhor Deus, que isso que o pastor já falou, é o Senhor revelando para ele, e ele está sendo usado pelo Espírito Santo. E eu tenho certeza, Pai querido, colocando na Tua presença, a solução virá muito rápido. Ajuda-nos. Também, Deus, eu quero declarar o meu coração agora como terra fértil, para receber o bom maná do céu, a Tua palavra, Senhor. Fala comigo. E nisso que eu estou agora abrindo meu coração para Ti, Senhor, que eu possa sair daqui no final dessa palavra, abençoado por Deus, com o meu coração aquecido pelo poder do Espírito Santo que está sobre a minha vida. Pode dizer, em nome de Jesus, querido Deus, no final da pregação dessa noite, eu quero sair com o meu coração aquecido pelo poder do Espírito Santo que está sobre mim. Fala comigo e com meus irmãos aqui. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. A gente está num tempo muito especial. Estou olhando para vocês aqui. Que bom que vocês vieram. E tem um pelotão da INA hoje que foi celebrar um culto em Sapiranga. O Jason foi pregar lá. Então tem uma turma que foi para lá, dar uma força para a Igreja Seara de Sapiranga. Então só por isso que vocês vão sentir faltas. 2 ou 3 carros completamente cheios foram para lá, para dar uma força lá para eles. Também é bom a gente repartir um pouco. Inclusive o grupo de louvor lá do culto hoje foi o grupo que a Silvana aqui e o Tiago cederam para ir para lá. Muito obrigado também, em nome deles lá, por vocês terem cedido. E antes de pregar também, queridos, desde a primeira música que foi ministrada aqui hoje de noite, eu só cheguei na igreja hoje de tarde, um pouquinho antes das 7 horas. O grupo de louvor cantou toda a pregação dessa noite. Vocês vão entender daqui a pouco o que eu estou dizendo. Eles parecem que tinham combinado comigo o que a gente iria pregar hoje de noite. Tanto é que eu já pedi uma das músicas deles mesmo, para no final estarem ministrando, onde você vai ser tão abençoado mais um domingo. Você crê nisso? Amém, irmão? Amém. Também quero que aconteça aqui no nosso meio essa noite o Mateus capítulo 6, versículo 10, que diz assim, repita bem alto comigo e levanta uma das mãos para os céus: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Amém, Jesus. Então, queridos, realmente é muito importante tudo que a gente vai ministrar aqui essa noite, mais uma vez. Toda a honra, toda a glória da palavra seja a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo, porque é Ele que está tendo mais uma vez toda a liberdade de usar o microfone essa noite. Eu quero receber essa palavra também, porque essa palavra, em primeiro lugar, mais uma vez, ela é para mim. Uma outra coisa muito importante, esses dias aí eu passei bastante tempo no hospital lá em Sapiranga, onde eu pude acompanhar o meu papai, e ele está com uma infecção urinária, infecção na bexiga, uma pessoa já chegando aos 80 anos, e eu sei que a igreja toda carregou ele em oração. Hoje, depois do meio-dia, ele ganhou alta no hospital. Então ele foi para casa, tem mais 20 dias de sonda na bexiga, é uma coisa bem complicada.
Então a cirurgia aconteceu, foi um sucesso, correu tudo bem. E eles mandaram o material para ser examinado em São Paulo. E vai vir o retorno dessa biópsia, e ali a gente vai saber qual é realmente a gravidade da saúde dele, ou se foi tudo removido. Eu creio que foi tudo removido, pelo poder e pelo nome de Jesus, ele não tem mais nada. Mas, queridos, então a gente teve uma semana bastante atribulada, após encontro com Deus masculino, muita coisa se levantou. E aí eu precisando ir para Sapiranga, deu essa chuva de pedras por aqui. E aí eu digo, preciso ir para Sapiranga, o papai está baixando, está indo para a cirurgia, e eu não posso deixar de honrar o meu pai, para estar do lado dele lá. E aí, eu sei que eu liguei para lá, aí liguei aqui para ver alguns irmãos, como é que eles estavam. Fui lá na Inês e no seu Hélio, a gente esteve do lado deles, o Bregildo apareceu também, conversamos um pouquinho com ele, né? Então algumas pessoas eu pude visitar, e assim que deu, eu fui para Sapiranga. E no meio de tudo isso, a Bíblia diz o quê? Pode colocar o tema da ministração dessa noite. É para a gente se preocupar com tudo isso? É amém, né? Não, né, queridos? A Bíblia diz, lidando com as preocupações. Então, o tema que eu quero trazer para vocês hoje é lidando com as preocupações. Então, tudo isso quer fazer com que a gente fique muito ansioso, muito preocupado, muito estressado, né, queridos? Mas a Bíblia, bem pelo contrário, ela diz no Filipenses 4, versículos 6 e 7 dessa palavra. Pode colocar o tema lá de volta. Bom, já tem o versículo, amém? Melhor ainda. Filipenses 4, versículos 6 e 7 da palavra de Deus. Você pode ir abrindo e vamos estar lendo juntos essa palavra. Eu vou estar lendo, claro. Você vai abrir primeiro. Ali fala exatamente o que a gente vai trazer hoje de noite para vocês. Filipenses 4, 6 e 7. Eu amo de maneira especial esses dois versículos. Eles já me deram muita força na minha caminhada, muita força na minha vida de fé. E com certeza vão me abençoar mais uma vez essa noite. Eu quero te fazer já uma pergunta. O que você faz quando enfrenta situações críticas? Só te fazendo essa pergunta enquanto vocês estão abrindo, né? Então vamos ler. Filipenses 4, 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não foi o que o louvor ministrou o tempo todo aqui hoje de noite? Não foi o que nós cantamos e celebramos? Através do louvor, Deus preparou mais uma vez tão bem o coração da igreja para receber essa palavra. Eu fui tão ministrado ali, estou tão fortalecido pelo louvor dessa noite. Mas então, queridos, na introdução ali da palavra, pulando já para o item da introdução, o que faz? O que você faz quando enfrenta situações que parecem estar além do seu controle? Deus está no controle. Talvez os negócios não estejam indo bem, querido. Quem sabe você esteja enfrentando dificuldades financeiras, ou uma situação pessoal, familiar, que parece desafiar sua determinação. O que você faz? Na maioria dos casos, a resposta é: eu fico muito preocupado. Passa alguns dias ou noites dentro de um hospital, querido, eu quero te dizer, aí você vai ver o que é ficar preocupado. Passar um tempo ali acompanhando um familiar no hospital. Eu sei que tem irmãos que estão ouvindo, sabem o que eu estou falando. Eu, no quarto do meu papai, foi tudo pelo SUS, eu encontrei 2 homens lá, um chegando aos 60 anos, aos 60 e poucos aninhos, ele estava lá explodindo o corpo dele de cirrose. O raio da cachaça fez com que aquele homem chegasse ali. E ele não parou de beber a tempo. E o médico deu poucos dias de vida para ele, todo o corpo inchado. E aí, ele já está há dias ali. E a esposa disse: como esse homem não deu valor para a saúde dele?
E agora está toda a família pagando o pato, passando dia, passando noite, passando dia, passando noite, dias e dias, para cuidar da saúde dele. Queridos, ali sim tu vê dificuldades. Então esse homem, a esposa veio falar exatamente isso que eu falei para vocês. E aí eu abri a palavra, eu tinha a Bíblia comigo lá. Eu disse, eu vou abrir a palavra agora para orar pelo meu papai, para ler uma mensagem para ele. Vocês também querem participar? Sim, nós queremos. Daí naquele momento de abrir a palavra lá, eu orei, pedindo pela misericórdia de Deus. E daí ontem, de tardezinha, quando eu saí lá do hospital pela última vez, o pai hoje de manhã, hoje antes do meio-dia, ganhou alta. Daí foi outros irmãos sendo revezados. Um filho veio correndo para mim. Ele não falava mais nada. Ele está dizendo o nome da mãe já. E hoje ele está falando fluentemente. Então já houve uma melhora no quadro dele. Naquele homem com aquela cirrose. O que nós fizemos? Simplesmente oramos. Pedimos que todo aquele mal saísse do corpo dele, em nome de Jesus. E teve uma melhora no quadro dele. Teve uma melhora aqui para a glória de Jesus, por isso tudo que eu falo aqui. Então pela primeira vez ele está melhorando. Claro, quando eu fui me despedir dele, ele disse assim, bem alto, né? Quem tu é? Ele não falava mais. Ele não se lembra mais de nem, somente a esposa dele ele conhecia. Mas nenhuma outra pessoa ele conhecia. Mas aí, claro, perguntou para mim, ele não falava. Para mim ele falou com todas as letras, daí ficaram de olhos abertos, né? Quem tu é? E aí eu disse, não te preocupa, só sei dizer que eu orei por ti. Então ele não falava mais, ele só resmungava. Mas queridos, a Bíblia oferece uma perspectiva muito interessante a respeito da preocupação. Voltando para a nossa palavra aqui. Ela sugere que ao invés de preocupar-nos, deveríamos simplesmente não preocupar. Olha o começo do versículo ali que diz... Não andeis ansiosos, ou seja, não preocupeis. Não preocupar. E sim, primeira coisa, não preocupar. Segunda, orar. E a terceira, ser gratos nesse versículo. Filipenses 4:6 fala exatamente isso aí. Não andeis ansiosos, volta para o versículo, volta para a Bíblia. Não andeis ansiosos, não se preocupem por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então é isso que nós vamos pregar essa noite. Esse conselho da Bíblia, que é para eu e você não preocupar. Diz para o teu irmão, não te preocupa. Aleluias. Então essa é a palavra dessa noite. O primeiro ponto, não se preocupe com nada. Filipenses 4, versículo 6, a parte A. Não se preocupem com nada. Repitam comigo, a preocupação não muda nenhuma situação. Então, queridos, o louvor está ligado? A preocupação, queridos, ela não muda nenhuma situação. Claro, quando você se preocupa com algo, você precisa logo tomar o próximo passo, que vai ser o segundo ponto da pregação, mas vamos continuar no primeiro. Então a preocupação não muda nenhuma situação, é deixar-se cozer em fogo lento, ficar preocupado, ficar angustiado. É algo assim, não existe ninguém que seja preocupado de nascença. Preocupar-se é uma atitude que se aprende. Você sabia isso? Você provavelmente aprendeu isso com seus pais, com seus colegas, com os seus amigos. Mas, como preocupação é uma coisa que se aprende, tem uma boa notícia por trás disso. E eu quero te passar isso também. Que a preocupação também é algo que a gente pode desaprender. Pode começar a não querer praticar mais. Pode ser então desaprendido. Como diz no Mateus 6,34, Jesus disse... Mateus 6,34, está o versículo, eu acho que ali, isso. Jesus disse, vamos ler junto. Portanto, não vos inquieteis
preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. O que essa palavra diz? Não se preocupem com o que vem amanhã, porque amanhã trará o seu próprio mal. Então, amados, primeiro ponto da pregação, fala não se preocupe com nada. O segundo ponto, ore por tudo, oração e súplica por tudo. É o segundo ponto dessa mensagem. Filipenses 4, versículo 6, a parte B. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Então é isso que diz. Em 1 Pedro 5, 7, eu já passo a ler, diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então nós temos que lançar toda a preocupação, toda a ansiedade sobre o Senhor Jesus. E como se faz isso? Use o tempo que você gastaria se preocupando em oração. Isso é um segredo, queridos, do segundo ponto ali. Use o tempo que você gostaria se preocupando em oração. Vamos ler isso junto, bem alto. Use o tempo que você gastaria se preocupando em oração. Amados, então isso é chave. A gente gasta mais tempo orando que se preocupando. Se você orasse tanto quanto se preocupa, teria menos com que se preocupar. Você acredita nisso? Amém? Algumas pessoas acreditam que Deus somente está interessado em saber quantas pessoas frequentam a igreja, ou quanto dinheiro doamos em dízimos para obras do reino de Deus. Ele, porém, está interessado em todas as coisas, até mesmo com o pagamento da parcela da casa própria e as dores nas articulações. Ele tem cuidado de cada detalhe na minha vida. Ele tem e quer cuidar de cada detalhe da sua vida. Você crê nisso? Então, queridos, esse é o Deus que nós pregamos hoje. Ele tem cuidado de cada detalhe da vida das pessoas. Isso significa que podemos apresentar-lhe qualquer problema que nós estivermos enfrentando. Qualquer situação que você está passando hoje, começa a orar, começa a suplicar, começa a apresentar para Ele, e você vai ver a resposta do jeito que você vai receber. A lista dos homens que eu tinha aqui comigo, agora já está na minha pasta. A gente orou mais uma semana depois do retiro. Ali dentro eu já fiquei sabendo de cada vitória nessa semana que vocês não fazem ideia. Homens colocaram pedidos, dificuldades que você tem, escreve numa folha. E a gente começou a orar lá no retiro. E eu senti de Deus de orar mais uma semana. A oração e a súplica, ela move a mão de Deus. A tua dificuldade, irmão, que você está passando, irmã, precisa ser apresentado a Deus através da oração e através da súplica. O próprio Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5, versículo 16. Então é muito importante a gente apresentar para Ele tudo aquilo que a gente está passando. Nós precisamos orar mais, ter um TSD de qualidade. Agora, desde quinta de noite eu fiquei em Sapiranga, só vim para cá de tardezinha, a pastora que vinha para cá fazer o meio de campo, eu fiquei muito no hospital lá. Só que de manhã cedo, quando eu estou lá orando, no meu tempo a sós com Deus, eu vi uma cena que me motivava muito a orar. Tem uma igreja Assembleia de Deus na frente da nossa casa, só na quadra de baixo. Todos os dias de manhã, das 7 às 8, eu tenho a oração das irmãs. Daí o pastor às vezes vai, às vezes não vai, mas é a oração das irmãs. E eu estou orando dentro de casa, das 7 às 8, praticamente todos os dias de manhã. E colocando na presença de Deus o que as pessoas vêm pedir para mim. Colocando na presença de Deus a minha vida, o meu casamento. Eu oro muito pela minha esposa. Oro muito pela igreja. Então todos os dias eu tenho esse meu tempo a sós. E aquilo me motivou. Eu olhava de manhã cedo, ainda é escuro. Está ali,
a igreja com as luzes tudo ligada, das 7 às 8. Todo dia da manhã, um grupo de irmãs vai lá na igreja das 7 às 8 orar pelo bairro, né, que eu morava lá, né? A gente agora está morando em São Leopoldo. Então, aquilo me animou tanto de novo a levar a sério o meu tempo de oração a Deus. Eu quero te fazer uma pergunta: como é que está o teu tempo de oração com Deus? É a oração que faz com que você rompa. Nós vamos ter no final de agosto, na mateada aqui, o pastor Samuel Piangers, o filho dos queridos Celestino e Eliane Piangers. Você sabia que eu falei que há uns 2 meses atrás eles tiveram um culto com 652 pessoas, uma igreja de 6 anos e um pouquinho. Sabe quantas pessoas teve no culto deles no dia 10 de julho? Celestino me mostrou a foto há pouquinho lá, praticamente 800 pessoas no culto de domingo. Uma cidade que é um cubículozinho comparado a São Leopoldo, praticamente 800 pessoas, né? Eu acho que tem o quê? 30 mil habitantes? Nem tem isso. 60 mil habitantes. São Leopoldo é 5 vezes maior. Ele já está atingindo 800 pessoas nos cultos de domingo. A cada dia Deus está mandando mais gente. O que quer dizer isso? Uma igreja que ora, uma igreja que dobra o seu joelho. Então nós precisamos orar mais, levar isso a sério, porque a palavra de Deus diz para a gente, no primeiro ponto, não se preocupar. Mas como fazer isso para não se preocupar? Está no segundo ponto, está a resposta. Nós precisamos, ao invés de preocupar, precisamos dobrar o joelho e orar a Deus. Colocar nossas causas na presença de Deus, e você vai ver só o que Deus vai fazer. Eu fiquei desempregado 4 meses, no ano de 2001, né, pastora Adete? Final de julho eu fiquei desempregado. Final de novembro eu estava desempregado, e daí eu disse: esse ano não vai dar mais. Dia 2 de dezembro, numa sexta-feira, eu não sei que dia era isso, mas segunda-feira era 2 de dezembro, eu fui contratado. Todo dia eu e a pastora dobrávamos o joelho e chorávamos na presença de Deus. Deus, eu quero um trabalho. Eu ia no culto da luterana lá, o pessoal tudo não entendia. Ninguém se ajoelhava lá, eu me ajoelhava no meio dos bancos e dizia: Deus, eu estou nesse culto, eu quero a minha bênção de uma porta de emprego aberta. Lá passava os presbíteros, eu também era presbítero na época, eu me lembro, quando eu abri os olhos, estava 2 ou 3 olhando para mim, eu estava ajoelhado lá, orando para Deus, pedindo pelo meu emprego, e depois Deus abriu uma porta atrás da outra, mas eu tive que escolher daí, uma porta melhor que a outra, eu tive que escolher. E aí eu escolhi uma, trabalhei 3 meses, e aí abriu no meio disso. Eu não queria sair daquela que eu estava, para ganhar o dobro do que eu estava ganhando naquela, né, pastora Adete? Onde em pouco tempo eu estava ganhando 5 mil reais por mês. Eu digo tudo para vocês, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, queridos, quando a gente ora, quando a gente suplica, a porta de emprego se abre. Aleluia! Ninguém disse amém, ninguém precisa. Amém, queridos? Quando você dá um amém legal, que você admira uma unção, aquela unção é a unção que você atrai sobre a tua vida. Terceiro ponto, agradeça a Deus por todas as coisas. E na parte final do versículo diz: pela súplica, então, com ações de graça. Sempre que orar, faça isso com gratidão. E aí tem uma frase muito importante: a emoção mais saudável do ser humano, segundo especialistas em psicologia, não é o amor, mas sim a gratidão. Pessoas ingratas são miseráveis, porque nada as deixam felizes. Vocês concordam que essas 2 frases? Digam amém bem alto, amém? É muito importante, queridos. A gente precisa ser agradecido. Lá no hospital, o pai, ele teve assim um milagre muito grande. O que aconteceu lá? Para vocês terem uma ideia, ele teve um atendimento de particular. O doutor que atendeu ele, as enfermeiras comentavam: esse médico, ele não faz acepção de pacientes. Ele atende igual os pacientes do SUS como os pacientes particular. Do SUS ele ganha no máximo uns 300, 400 reais por cirurgia. E particular, essa mesma cirurgia sai 15 mil reais. Você viu a diferença, querido? E ele atendeu o papai igual.
e a gente pôde dizer obrigado. As enfermeiras vinham lá e cuidavam dele, até eu ajudava a fazer os serviços. A gente estava ali para ajudar a virar o pai na cama, a levar para onde precisava. E eu, no final, quando elas saíam lá, a gente dizia: muito obrigado pelo bom atendimento. Queridos, tem uma pessoa muito especial sentada do teu lado. Essa pessoa vai passar a eternidade contigo no céu. Eternidade é milhares de anos que não tem mais fim. Você já disse para essa pessoa: muito obrigado, olhando nos olhos dela, por você estar do meu lado aqui hoje à noite. Ainda mais sabendo que a gratidão, ela gera saúde na vida das pessoas. As pessoas agradecidas são felizes, então vamos praticar logo isso, né? Agora diz, olhando com um sorriso mais lindo que você tem, para a pessoa do outro lado: muito obrigado por você estar aqui hoje à noite, ao meu lado. Amém, queridos? Então é muito especial isso. A gente precisa ser mais agradecido. Agradecer a Deus por todas as coisas e também as pessoas próximas da gente. Ser grato, na verdade, aumenta a nossa imunidade, nos torna mais resistentes ao estresse e menos suscetível à doença. Nós temos tanto para agradecer. No culto infantil, a gente ensinava um hino: eu tenho tanto, 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 tanto para agradecer. Tenho a Jesus para agradecer. Tenho a Jesus para agradecer. Eu tenho tanto, 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 tanto para agradecer. Tenho a igreja para agradecer. Tenho a igreja para agradecer. Eu tenho tanto, 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 tanto. Minha família para agradecer. Tenho a família para agradecer. Amém, queridos? Aplauda Jesus. Glórias a Ele. Então, amados, e agora diga comigo: pessoas gratas são bem mais felizes. Aleluia. Nós temos muita coisa para agradecer. Cada um tem sua família, cada um tem tanta coisa para agradecer a Deus, que se a gente fizer uma lista bem grande, vai sobrar muito pouco que a gente não está feliz. Então tem muita coisa para agradecer. Por outro lado, pessoas ingratas, você já viu, né? Elas, nada as faz feliz. Tu pode vir com a melhor história, ela sempre vai achar algo para reclamar. Ela sempre vai achar algo que não a deixa feliz. Essas são pessoas muito tristes, muito difíceis de conviver. Então nós não podemos ser pessoas assim, amados. A Bíblia diz, não é o pastor dizendo. Pessoas ingratas são pessoas miseráveis, porque nada as deixa feliz. Nunca estão satisfeitas, nada é bom o bastante. Portanto, se você cultiva uma atitude de gratidão e aprende a ser grato por tudo, isso reduz de maneira muito grande o estresse na tua vida. Você crê nisso? Amém? Quarto ponto, então, pense nas coisas certas. Filipenses 4:7. Eu acho que está aberto no texto. Filipenses 4:7. Ali fala algo muito importante. E a paz de Deus, eu acho que a maioria de vocês sabe de cor, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha só, que bênção saberem de cor um versículo, né? Então é muito importante, se você quer reduzir o nível de estresse em sua vida, você precisa mudar sua maneira de pensar, a maneira de enfrentar as coisas. Seu modo de pensar determina como você se sente. Olha para a pessoa do teu lado e diz: seu modo de pensar determina como você se sente. E aí, você está bem? Eu conversei com uma pessoa esses dias. E aí, tudo bem?
Daí ele disse, mas eu estou meio gripado. Digo, mas que isso? Deixar de se desanimar porque ela está meio gripado? Queridos, eu estou sempre bem, gripado ou não gripado. Eu passei uns dias agora meio com uma virose aí, estou me recompondo, né? E eu quero dizer uma coisa para vocês, ninguém ficou sabendo disso. Eu estou sempre na bênção de Deus, claro. Para eu estar sempre bem, eu preciso ler, eu preciso orar, eu preciso cantar louvores a Deus. Ontem eu voltei do hospital lá, apareceu uma surpresa lá em casa. Ganhamos 2 gêmeos. 2 é gêmeos, claro, gêmeos para cuidar, gêmeos então. Meus queridos, eu não aguentava mais, eu estava moído do hospital. Pastora Adete também tem um pouco de autoridade lá em casa. Ela disse, vai tomar um banho para tu te descontaminar do hospital, bota uma roupa limpa, peça tudo para a máquina. Eu digo, tudo bem. E aí começamos. Peguei o Isaac no colo e caminhava dentro de casa do começo até o final, e ele não queria se acalmar. Aí daqui a pouco eu comecei a caminhar descosta o tempo todo lá. E cantava para ele, né? E no final, ele passou a tarde e começo da noite conosco lá, né, pastor Adete? Da 1h30 às 7h30. Eu cantei cada música para esses 2 piar. Era o Isaac e o Davi, né? Então eu comecei a cantar assim para eles. Isaac e Davi, 2 homens da Bíblia. Isaac e Davi, grandes homens de Deus. E cantei essa música. Eu acho que no final das contas, quando os piá ouviram, quando os pais chegaram, o Jairo e a Izia, né? Quando eu falava, os 2 arregalavam os olhos e me procuravam para falar, né? Porque eu acho que eu fiquei cantando essa música umas 3 horas. Canção de ninar não adiantava, né? Queridos, então, essa é a palavra. A gente precisa reduzir o nosso nível de estresse. Nosso modo de pensar, ele faz a diferença. O que por sua vez determina as suas ações. Assim, se você quer mudar sua vida, é necessário mudar o objeto dos seus pensamentos. Isso requer uma escolha deliberada e consciente. Você muda os canais da sua mente, como se muda os canais de televisão. Para onde você está olhando? Para o centro do problema? Ou você está olhando para o centro da solução desse problema? O centro da solução do meu casamento, eu digo para a honra e glória do Senhor Jesus, foi Jesus. E o Hebreus 12:2 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, não precisa só partear desse versículo, tá bom? Eu e a pastora Adete, quando nós começamos a olhar para Jesus, nós estamos para completar 30 anos de casada. E vamos começar amanhã durante o dia. Vai ser uma semana de celebração de 30 anos de casada. Vocês não fazem ideia. E tem sido profetizado sobre nossas vidas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Muitos casais que iam olhar para nós, o casamento deles não seria mais o mesmo. Mas o que eles vão enxergar em mim, Nadete? 2 cabeção? Não, eles vão ter que enxergar Cristo em nós, porque é Ele que fez a diferença. Esses dias eu estava perguntando para a pastora Adete, onde é que ela estaria hoje se não tivesse encontrado Jesus? Onde é que eu estaria hoje? Olhamos para o outro e dissemos com certeza, nós não estaríamos mais juntos. Ela foi a primeira a responder. Jesus mudou a situação do nosso coração. Eu me lembro de cenas, de coisas que eu fazia sem Jesus. Eu tenho vergonha. Eu até queria achar uma foto daquele tempo para não dar. De coisas terríveis que a gente fazia. Era se tratando mal. Então, é isso, queridos. Quando nós começamos a pensar Jesus, a nossa história começou a ser mudada. Para a glória de Jesus. Você, casal que está aqui hoje à noite, a solução não é o teu marido te fazer feliz, ou mulher, ou marido, ou tua esposa te fazer feliz. Você, homem, seja feliz e depois faça essa mulher feliz. Você, mulher, seja feliz e depois faça esse homem feliz. Não é você exigir nada do outro, é nós, cada um fazer a sua parte, e quem nos capacita é Jesus. Como diz o versículo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando isso está guardado em Cristo Jesus,
ali a transformação acontece. Ali a obra de Deus, ela acontece. Então, você precisa escolher pensar nas coisas certas, naquilo que está dando certo, concentrar o foco naquilo que é positivo. O que é positivo é a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus, porque você deveria fazer isso, porque na sua forma de pensar está a causa principal do seu estresse ou a causa principal da sua vitória. Em nome de Jesus, queridos, Deus está falando conosco essa noite mais uma vez, amém? Pense de modo apropriado e positivo, e você irá minimizar o estresse em sua vida. Para concluir, queridos, lidando com as preocupações, a Bíblia deixa muito claro que não é para eu e você se preocupar. Você entendeu isso? Lidando com as preocupações é a palavra dessa noite. Olha para o teu irmão e diz: lidando com as preocupações. Vai dizendo para ele: não preocupa. Ora, seja agradecido, e você será cheio da paz de Deus, tanto na mente como no coração. Você crê nisso, queridos? Então essa é a palavra que Deus está entregando para a igreja essa noite. Essa é a palavra que vai ser destrinchada nas células essa semana. Vai ser uma bênção, queridos. Eu preparei boa parte dessa mensagem no hospital, queridos. Eu levava a Bíblia junto, uma folhinha, e vamos fazendo. Então, queridos, não é algo do pastor, queridos. Na conclusão, a Bíblia fala para a gente não preocupar. Não andeis ansiosos de coisa alguma.